Olha só, a identificação dos riscos é uma das premissas da segurança privada e tem muito profissional que não sabe fazer isso. O próprio vigilante no posto de serviço, o líder operacional que não sabe colocar isso em um relatório, ou até mesmo um especialista que não sabe fazer uma análise de risco adequada, porque não sabe extrair os riscos lá do cliente de forma clara e objetiva. Vou mostrar nesse vídeo como se faz isso de forma prática. Eu vou mostrar para vocês um case que eu fiz aqui de maneira fictícia de uma indústria, de um cliente chamado Bebida Brás, né? Primeiramente, para você fazer um levantamento, você precisa ter as informações de como funciona esse cliente. Isso aqui é importante. Você precisa fazer primeiramente isso, seja numa visita em loco, que é o mais recomendado, ou até mesmo numa reunião com o cliente, você já consegue angariar ali muitas informações que já irão dar para você a possibilidade de identificar os riscos em cima das informações que você obter. Então aqui foi um levantamento fictício dessa indústria e aí eu procurei verificar o funcionamento dessa empresa, como é que ela funciona, como é que é a rotina, tá? Então eu elenquei 4 pontos importantes, que é a parte de funcionamento e frota, porque se eu estou falando de uma indústria de bebida, logicamente tem um processo de distribuição, tá? Então eu preciso conhecer como é que funciona e aqui eu faço essa captura dessas informações vinda do cliente, tá? A indústria opera 24 horas por dia, em 3 turnos de produção, com 400 funcionários cada turno, com uma capacidade de produção mensal de 5 milhões de litros de bebida. A Bebida Brás atende uma ampla cadeia de distribuição com 45 caminhões, isso aqui é importante, 20 veículos leves, 60 vendedores com motocicletas, porque isso aqui vai impactar na portaria, tá? Então eu preciso ter essas informações. O segundo ponto que eu levantei, isso não é risco ainda, tá bom? Isso aqui é o levantamento. Controle de portaria. A portaria da indústria é controlada por um sistema automatizado de acesso que inclui catracas eletrônicas. Além disso, há um posto e assim eu vou fazendo o levantamento das informações. CFTVs e alarmes é outro ponto muito importante que precisa ser verificado nesses levantamentos. E depois eu busco o histórico de ocorrências e sinistros. Com essas informações aqui eu já consigo identificar muitos riscos importantes para o processo de segurança desse cliente. Garcia, tem somente esses riscos? Não, isso aqui eu estou trazendo um exemplo, é um case simples, para que você possa ter noção de como nós fazemos a identificação dos riscos de maneira adequada, tá certo? Mas no levantamento que você vai fazer, você vai ter a análise de todo o processo. Tá? Se é uma operação mais complexa, você vai ter mais trabalho, mas você tem que fazer o raio-x de todos os processos de segurança dessa empresa. Bem, feito isso, agora eu vou para a etapa que nos interessa, que é identificar os riscos. Eu só vou poder identificar os riscos de maneira adequada se eu levantar as informações de maneira adequada, tá? Então, nesse case que eu trouxe de exemplo, eu levantei ali 4 pontos importantes, onde eu mapeei, trouxe as informações de dentro do cliente e agora eu vou identificar os riscos que estão dentro desse processo. Esse risco eu vou trazer aqui em modo de mapa mental. E como bônus para você que está me seguindo, eu vou deixar esse material disponível para você baixar e já usar no seu posto de serviço. Tanto esse mapa mental que você está vendo aqui, quanto o arquivo em Word do levantamento da nossa indústria Bebida Brás. O link vai estar na descrição para você clicar e ter acesso ao conteúdo. Para a gente tratar cada um desses processos levantados ali no cliente Bebidas Brás, tá? Identificação dos riscos. Então eu vou para o primeiro processo que eu verifiquei, que é o funcionamento e frota. Então dentro desse processo eu identifiquei o que? Operação 24 horas, ou seja, o cliente ele funciona 24 horas. Então isso já me dá um alerta de que a operação não para, é 7 dias na semana durante 24 horas. Então isso é um alerta maior para a segurança. Então o que eu vi aqui? Eu vi que o efetivo da vigilância é reduzido, compromete a eficiência da segurança, aumentando a vulnerabilidade a incidentes nos controles de portaria. Veja que no levantamento a gente verificou que só tem um posto de vigilância 24 horas para todo o site do cliente, da indústria. Imagina só, então os perímetros, os fundos ou outras áreas mais sensíveis estão desguarnecidas da vigilância humana, somente na portaria. Então isso aqui é um risco e eu já coloquei aqui. Eu sigo. Grande frota de veículos, tá? O que nós temos de risco aí? Aumento do risco de acidentes rodoviários, roubo de cargas e danos ao veículos, tá?
E uma observação muito importante a fazer é que nesse contexto de análise de risco, você não fica preso somente ao perímetro, tá? Isso vai além do perímetro. E como nós estamos falando aqui de frota de uma indústria de bebidas, você também tem que olhar para a área externa. Como funciona essa distribuição? Por onde passa esses veículos? Porque dentro desses veículos está a carga, o patrimônio do cliente. Então é preciso também fazer segurança nesse trajeto, nesses itinerários, para que o caminhão, o veículo possa ir e voltar em segurança. E aí você precisa tratar. Por isso que eu coloquei aqui como um risco a questão não só de acidentes rodoviários, roubo das cargas, que isso acontece, né? E danos aos veículos. Porque lembre, os veículos aqui é um ativo do cliente. Então é o patrimônio do cliente que precisa também ser cuidado. Seguindo para o próximo, vamos para o controle de portaria. Tá? Eu já falei sobre o funcionamento e frota. Ali eu já identifiquei riscos que eu encontrei no meu levantamento. Agora eu vou para controle de portaria. O que eu encontrei ali de risco? Bom, primeiro, sistema automatizado de acesso. Veja bem, eu vi que lá é automatizado. Então, quais são os riscos que podem acontecer ali? Risco de falhas técnicas no sistema automatizado, tá? Porque tem catracas, você viu. Então, imagina, dar uma pane ali nas catracas, é um caos, numa entrada de turno. Veja bem que cada turno tem em torno de 400 colaboradores. Então isso aí é problema para a segurança privada. Comprometendo o controle de acesso. Esse aqui é um dos riscos. Tá? Também eu tenho a vigilância humana na portaria. O que eu tenho lá? Baixo efetivo frente ao fluxo intenso na portaria. Veja bem, risco de negligência é um outro risco de não cumprir o procedimento da portaria, principalmente na questão de autorização e liberação. Isso é erro humano na verificação de pessoas e veículos, ou seja, todo aquele processo de vistoria que uma indústria tem, revista pessoal, revista veicular e todo o processo ali de autorização. Eu continuo seguindo aqui, agora eu vou para a parte de CFTV e alarmes. Na minha vistoria, eu identifiquei limitação do sistema de CFTV. A presença limitada de câmeras pode deixar pontos cegos. Veja que só tinha câmeras na área da portaria, o restante da unidade não tinha câmera. Então isso aqui é um risco. E também facilitando as invasões. Por quê? Como não tem câmeras na parte perimetral de fundos ou em áreas sensíveis, então há um histórico de invasão que nós vimos lá no levantamento. Então isso facilita, que é o próximo ponto. O próximo risco é a desatualização de software e falta de redundância. A desatualização do software e a ausência de redundância aumenta o risco de falhas no sistema em momentos críticos. Isso aqui tem a ver com o sistema de alarme, com o sistema de CFTV. Então isso aqui também faz parte de uma análise de risco. Você identificar que esse software que está sendo usado, ele já é obsoleto, ou ele não tem integração com as novas tecnologias, ou não tem a redundância. A redundância principalmente é usado na internet. É preciso ter 2 links de internet, porque quando uma internet cai, a outra sustenta o sistema, a conversação. Se for baseado somente em um link, quando cair a internet, quando ficar offline, então todo o sistema fica inoperante e aí a empresa fica vulnerável dentro dessa comunicação, porque não vai ter CFTV, não vai ter alarme, então fica uma coisa bem fragilizada. E seguindo o último ponto de levantamento, que foram os históricos de ocorrências e sinistro. Né? Então isso eu procuro ver no meu levantamento, porque isso já vai me dar uma base de como está o processo de segurança e aonde é mais recorrente esse tipo de problema. Né? Então, ali eu identifiquei tentativas de invasão, né? O risco, a ocorrência de tentativa de invasão indica possíveis falhas nas medidas de segurança perimetrais. Né? Isso aqui nós já, no processo anterior, nós vimos ali que não tem câmeras, nós vimos ali que não tem alarme, enfim, então isso aqui só reforça o que nós já identificamos nos processos anteriores. Furtos internos e sinistros, né? Nós verificamos e aí eu identifiquei riscos ali. Muitos furtos internos destacam a necessidade de controle mais rigoroso sobre o acesso a áreas restritas e sensíveis. Isso aqui é um dos riscos, né? Eu vi aonde? Pelo histórico que eu levantei. E aí continua. Regulamento desatualizado do sistema de alarme contra incêndio. Isso faz parte da segurança privada? Lógico. Veja bem, um incêndio pode destruir o patrimônio todo do cliente, tanto estrutural, físico, quanto humano. Enfim, um incêndio destrói toda uma indústria. Então,
Ali, geralmente, a central de alarme contra incêndio fica justamente na portaria, porque é um serviço 24 horas. E ali é fundamental fazer os primeiros passos de uma reação de um possível foco de incêndio na indústria. Então, isso aqui faz parte da segurança privada. Bem, aqui está. Esses foram os riscos que eu identifiquei dentro do nosso case fictício que eu trouxe da Bebida Brás, uma indústria de bebidas e distribuição. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo para você aprender de que para identificar os riscos, você precisa primeiramente fazer um levantamento bem apurado. Em cima desse levantamento é que você vai tirar dali todos os riscos, tá certo? Então existe muito mais processos, muitas outras áreas que você precisa identificar riscos quando fazer na prática lá no seu cliente. E para te ajudar, eu vou deixar esse material aqui para você já usar, certo? Você pode baixar aqui no link da descrição, você vai clicar nesse link e você vai para o meu grupo do Telegram, tá? Lá o arquivo vai estar pronto para você baixar. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo. E até a próxima semana, se Deus quiser.